Hoje vamos contar uma história impactante de uma experiência de quase morte que mudou completamente a vida de Solomon Wakefield, um missionário cristão que, após um grave acidente, teve visões assustadoras no inferno e um encontro chocante com ninguém menos que a Rainha Elizabeth. Prepare-se para uma jornada espiritual intensa, mas antes de começar, deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Olá, meu nome é Solomon Wakefield. Nunca pensei que estaria aqui contando essa história, mas a vida às vezes nos reserva surpresas que mudam completamente nosso rumo. Por mais de 20 anos, eu dediquei minha vida a ser um missionário cristão. Viajava de cidade em cidade pregando a palavra de Deus, acreditando firmemente que estava cumprindo o meu propósito na terra. Eu me via como um homem de fé inabalável, um servo dedicado ao Senhor. Minha rotina era simples: acordava cedo, fazia minhas orações e partia para mais um dia de trabalho missionário. Eu visitava lares, participava de cultos em diferentes igrejas e às vezes até organizava eventos evangelísticos em praças públicas. Acreditava que estava fazendo tudo certo, seguindo os ensinamentos bíblicos à risca e levando a mensagem de salvação para todos que encontrava. Mas tudo mudou no dia em que sofri um acidente de carro. Foi um evento que transformou não apenas minha vida, mas toda a minha percepção do mundo espiritual. O que vivi enquanto estive à beira da morte me revelou coisas que jamais imaginei serem possíveis. É sobre essa experiência que quero compartilhar com vocês hoje. Sei que o que vou contar pode parecer difícil de acreditar. Eu mesmo, se alguém tivesse me contado algo parecido antes do acidente, provavelmente teria duvidado, mas posso garantir que cada detalhe que vou relatar é verdadeiro. Pelo menos na minha experiência, não estou aqui para convencer ninguém ou para criar algum tipo de movimento. Sou apenas um homem comum que passou por algo extraordinário e sente a necessidade de compartilhar. Peço que ouçam o meu relato com a mente aberta. Não estou pedindo que acreditem cegamente em tudo o que vou dizer, mas que refletam sobre as implicações do que vivi. Minha experiência mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e o que existe além do nosso mundo físico. E é possível que ao ouvir minha história, vocês também possam repensar algumas de suas crenças e percepções. Então vamos começar do início. Vou contar sobre o dia do acidente e o que aconteceu depois. Preparem-se para uma jornada que desafia tudo o que achamos saber sobre a realidade. Era uma tarde como qualquer outra. Eu estava dirigindo pela estrada, saindo de uma pequena cidade no interior da França, a caminho de outra cidade onde eu iria pregar. O céu estava claro, o sobreleava, e eu me sentia em paz. O rádio do carro tocava uma música de louvor, e eu cantarolava baixinho, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho em sua obra. Lembro-me de estar pensando sobre a mensagem que iria compartilhar no culto daquela noite. Estava tão absurdo em meus pensamentos que não percebi que estava me aproximando de uma curva fechada. Quando dei por mim, já era tarde demais. O carro derrapou e senti como se o tempo tivesse desacelerado. Vi o mundo girar ao meu redor enquanto o veículo capotava várias vezes. O impacto foi brutal. Senti uma dor aguda percorrer todo o meu corpo e então, nada. O silêncio tomou conta de tudo. Por um momento, pensei que estava morto, mas então, algo estranho aconteceu. Era como se eu estivesse flutuando, observando a cena do acidente de cima. Vi o meu corpo preso nas ferragens do carro, sangue escorrendo de um corte na minha testa. Pessoas começaram a se aproximar, gritando por ajuda. Eu queria dizer a eles que estava bem, que estavam ali em cima, mas ninguém podia me ouvir ou ver. Foi nesse momento que percebi. Eu estava tendo uma experiência fora do corpo. Era como se minha consciência tivesse se separado do meu corpo físico. Logo chegaram as ambulâncias e os paramédicos. Vi quando me tiraram do carro e começaram os procedimentos de emergência. Ouvi um deles dizer: "Ele está em estado crítico. Precisamos levá-lo para o hospital imediatamente." Eu queria gritar, dizer que estava ali, que podia ouvir tudo, mas era impossível. Durante a viagem para o hospital, eu flutuava sobre a ambulância, observando tudo.
Os paramédicos lutavam para manter meus sinais vitais estáveis. Eu podia sentir a urgência em suas vozes, o medo em seus olhos. Foi quando percebi a gravidade da situação. Eu estava lutando pela minha vida, chegando ao hospital. Fui levado direto para a sala de emergência. Os médicos e enfermeiros se moviam rapidamente, conectando-me a máquinas, aplicando medicações. Eu ouvia termos médicos que não entendia, mas sabia que minha situação era crítica. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho começou a acontecer. O ambiente ao meu redor começou a mudar. As paredes do hospital pareciam se dissolver. E eu me via em um lugar que não era nem aqui, nem lá. Era como estar suspenso entre dois mundos, o físico e o espiritual. Enquanto meu corpo já ia inconsciente na cama do hospital, minha consciência parecia vagar por um espaço indefinido. Era como estar em um sonho, mas muito mais vivido e real. Eu podia ver o quarto do hospital. Os médicos trabalhando incansavelmente para me manter vivo. Mas ao mesmo tempo percebiam outra realidade se sobrepondo a esta. Foi então que notei. Não estava sozinho naquele espaço entre mundos. Havia outras presenças ao meu redor. Algumas reconfortantes, outras aterrorizantes. Vi figuras luminosas que pareciam irradiar paz e amor. Seriam anjos, mas também havia sombras escuras que se moviam de forma ameaçadora, emanando uma sensação de medo e desespero. De repente percebi que podia haver além das paredes do hospital. Era como se todo o prédio tivesse se tornado transparente. Vi outros pacientes em seus leitos, alguns cercados por aquelas mesmas figuras luminosas, outros assombrados por sombras. Compreendi que estava testemunhando uma batalha espiritual que normalmente é invisível aos nossos olhos. Observei como algumas dessas criaturas sombrias que só posso descrever como demônios se aproximavam de pessoas que pareciam estar à beira da morte. Eles carregavam correntes e riam de forma grotesca, como se estivessem se deleitando com o sofrimento humano. Foi uma visão que me encheu de terror. Mas o que mais me assustou foi uma figura que se aproximava lentamente. Era uma presença imponente, envolta em sombras mais densas que as outras. De alguma forma, eu sabia aquilo era a própria morte. Ela se movia pelo hospital, parando brevemente ao lado de alguns leitos. Sempre que fazia isso, eu via a alma do paciente se desprender do corpo. Eu queria gritar, avisar aquelas pessoas, fazer algo para impedir o que estava acontecendo. Mas era como se eu fosse um mero espectador, incapaz de interferir no que via. A impotência que senti naquele momento era esmagadora. Enquanto observava essa cena surreal, notei que o chão do hospital parecia se abrir em alguns lugares, revelando buracos negros que sugavam as almas daqueles que faleciam. Era como se o próprio inferno estivesse abrindo suas portas bem ali no meio daquele hospital. O tempo parecia não existir nesse estado. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, testemunhando essa guerra espiritual invisível. Poderiam ter sido minutos, horas ou até dias. Tudo o que sei é que cada momento parecia uma eternidade. Foi nesse instante de profundo desespero e confusão que algo incrível aconteceu. Uma luz intensa, mais brilhante que qualquer coisa que já tinha visto, irrompeu no ambiente. Era tão forte que até as sombras mais densas pareceram recuar. E dessa luz surgiu uma figura majestosa, um anjo. Sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e intimidante. Ele radiava uma autoridade que fez todas as outras criaturas, boas e más, se afastarem. Por um momento pensei que ele tinha vindo para me salvar, para me levar de volta ao meu corpo, ou talvez para um lugar melhor. Mas quando o anjo falou, percebi que estava enganado. Ele não veio para me confortar, ele veio para me julgar. A voz do anjo era como um trovão reverberando não apenas ao meu redor, mas dentro de mim, Solomon Wakefield. Ele disse, e o som do meu nome na sua voz me fez tremer. Você fez promessas a Deus que não cumpriu. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Eu queria argumentar, dizer que tinha dedicado minha vida a servir a Deus, que tinha viajado por tantos lugares pregando sua palavra. Mas antes que pudesse formar qualquer pensamento coerente,
Minha mente foi inundada por memórias. Vi ocasiões em que senti o chamado de Deus para pregar em lugares difíceis, em comunidades pobres ou perigosas. Mas escolhi ir para cidades mais confortáveis. Lembrei-me de momentos em que ignorei a voz interior que me pedia para ajudar alguém necessitado, porque estava com pressa ou cansado. O anjo continuou: Você ignorou os avisos dos profetas e servos que eu enviei para te guiar. E novamente as memórias vieram. Vi rostos de pessoas que tinham cruzado meu caminho, pessoas que eu considerava fanáticas ou extremistas na fé. Agora eu percebia que eram mensageiros enviados por Deus para me corrigir, e eu os tinha desprezado. Cada falha, cada desvio que cometi ao longo dos anos foi exposto. Era como se toda a minha vida estivesse sendo reproduzida diante de meus olhos, mas agora eu podia ver claramente as consequências espirituais de cada escolha que fiz. O peso da verdade era esmagador. Eu queria argumentar, dizer que tinha feito o melhor que podia, que minha fé era sincera. Mas diante daquela presença divina, todas as minhas justificativas pareciam vazias. Pela primeira vez, vi-me como realmente era. Não o servo fiel que eu acreditava ser, mas um homem cheio de falhas e compromissos não cumpridos. As dívidas espirituais que você achou estarem quitadas ainda o perseguem, disse o anjo. E eu entendi que cada oportunidade desperdiçada, cada chamado ignorado, tinha criado uma dívida espiritual. Eu tinha pregado sobre arrependimento e perdão, mas agora percebia que não tinha realmente compreendido o peso dessas palavras. O julgamento do anjo não era cruel ou vingativo. Era a pura verdade, exposta de uma forma que eu não podia negar ou ignorar. Era doloroso, sim, mas também libertador. Pela primeira vez eu estava vendo a mim mesmo e a minha vida sem auto-engano ou justificativas. Quando pensei que não poderia suportar mais, o anjo estendeu sua mão para mim. Venha, ele disse, há mais que você precisa ver. Hesitei por um momento, temendo o que mais poderia ser revelado. Mas algo dentro de mim sabia que não tinha escolha. Esta jornada, por mais difícil que fosse, era necessária. Com um misto de medo e curiosidade, agarrei a mão do anjo. No instante em que o fiz, senti uma energia poderosa fluir através de mim. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo purificada e fortalecida ao mesmo tempo. Em um piscar de olhos, o cenário ao nosso redor mudou. Não estávamos mais no hospital. O que havia a seguir mudaria para sempre minha compreensão do mundo espiritual e da batalha invisível que acontece ao nosso redor todos os dias. No instante, fomos transportados para fora do hospital. O que vi ao meu redor me deixou sem fôlego. A cidade que se estendia diante de meus olhos parecia normal à primeira vista, com pessoas andando pelas ruas, carros passando, a vida cotidiana seguindo seu curso. Mas havia uma camada de realidade sobreposta a esta que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo. O ar estava literalmente repleto de criaturas espirituais. Demônios de todas as formas e tamanhos pairavam sobre os edifícios, se moviam entre as pessoas, sussurravam em seus ouvidos. Alguns eram pequenos e astutos, outros enormes e ameaçadores. Vi como eles manipulavam as ações das pessoas de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Esta é a guerra espiritual que você negligenciou, disse o anjo ao meu lado. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu tinha pregado sobre guerra espiritual por anos, mas agora percebia que não tinha realmente compreendido a magnitude do que estava acontecendo. Observei como um demônio sussurrava no ouvido de um homem de negócios incitando a ganância. Vi outro provocando uma discussão entre um casal, alimentando sua raiva. Em uma esquina, um grupo de demônios cercava um jovem, tentando com vícios e destruição, mas não eram apenas forças malignas que vi. Anjos luminosos também estavam presentes, lutando contra os demônios, protegendo aqueles que buscavam a Deus. Vi como eles fortaleciam os que resistiam às tentações, como confortavam os aflitos e guiavam os perdidos. O anjo me levou a diferentes lugares da cidade. Passamos por escolas onde vi demônios tentando influenciar as mentes jovens com ideias destrutivas.
Visitamos escritórios governamentais, onde criaturas das trevas sussurravam conselhos egoístas e corruptos aos ouvidos dos líderes. Em cada lugar, a batalha era intensa. Era uma guerra constante pelo controle das almas humanas, uma luta que acontecia a cada segundo, em cada decisão que as pessoas tomavam. O que mais me chocou foi ver como essa batalha espiritual afetava diretamente o mundo físico. Acidentes que pareciam aleatórios, encontros aparentemente casuais, decisões tomadas no calor do momento. Tudo isso tinha uma dimensão espiritual que eu nunca tinha percebido antes. Você estava pregando, disse o anjo, mas não estava vendo o verdadeiro campo de batalha. Suas palavras me atingiram profundamente. Eu tinha passado anos falando sobre fé e espiritualidade, mas agora percebia que tinha apenas arranhado a superfície da realidade. Enquanto observávamos, vi pessoas que eu reconhecia como cristãos fervorosos. Alguns estavam cercados por uma luz protetora, resistindo bravamente às investidas dos demônios. Outros, para a minha surpresa e decepção, pareciam quase tão vulneráveis quanto os não crentes às influências malignas, porque alguns parecem mais protegidos que outros. Perguntei ao anjo. A força da fé não está apenas nas palavras ou nas aparências, respondeu ele. Está na sinceridade do coração e na obediência às verdades divinas. Essa resposta me fez refletir sobre minha própria vida e ministério. Quantas vezes eu tinha julgado a fé dos outros baseado apenas no que podia ver? Quantas vezes eu mesmo tinha negligenciado minha própria vida espiritual, confiando mais nas minhas habilidades de pregação do que na verdadeira conexão com Deus? O anjo então me guiou para longe da agitação da cidade. Há mais que você precisa ver, disse ele, sua voz grave e séria. Agora, vamos olhar mais de perto aqueles que deveriam estar na linha de frente dessa batalha. Com essas palavras, senti uma mudança no ambiente ao nosso redor. Estávamos nos movendo em direção a algo que eu intuía ser ainda mais revelador e possivelmente perturbador do que o que eu já tinha visto. O anjo me levou a uma série de igrejas. À primeira vista, elas pareciam normais. Prédios bem cuidados, com pessoas entrando e saindo aparentemente engajadas em atividades religiosas. Mas quando olhei mais de perto, com a visão espiritual que me foi concedida, fiquei horrorizado com o que vi. Na primeira igreja que visitamos, o anjo apontou para um homem bem vestido que complementava as pessoas na entrada. Este é um diácono desta congregação, disse o anjo. Observei mais atentamente e vi uma aura escura ao redor dele. Ele vive uma vida dupla, continua o anjo. Aos olhos da congregação é um líder respeitado. Mas, secretamente, ele se entrega a práticas pecaminosas, incluindo a fornicação. Fiquei chocado. Como alguém em uma posição de liderança poderia viver de forma tão hipócrita? Mas o que vi a seguir me perturbou ainda mais. Jovens da congregação, que eu esperava ver cheios de fervor e dedicação, estavam cercados por influências mundanas. Suas auras espirituais estavam manchadas, indicando que seguiam práticas que iam contra os ensinamentos de Cristo. Eles não têm consciência de sua própria corrupção, explicou o anjo. Acreditam estar vivendo uma vida cristã, mas seus corações estão longe de Deus. Movemos para outra igreja maior e mais imponente que a primeira. O pastor estava no púlpito, pregando com eloquência. Sua voz ressoava pelo auditório, e as pessoas pareciam cativadas por suas palavras. Mas quando olhei com os olhos espirituais, vi algo terrível. O anjo falou, sua voz carregada de tristeza. Este pastor e sua esposa têm um segredo obscuro. Eles assistem a filmes pornográficos e ensinam suas práticas abomináveis como uma forma de apimentar o casamento dos membros da igreja. Fiquei horrorizado. Como alguém em uma posição de tanta responsabilidade poderia distorcer algo tão sagrado? Eles distorcem o que é sagrado para fins carnais, continuou o anjo. Muitos na congregação seguem seu exemplo, acreditando que estão apenas modernizando sua fé. A terceira igreja que visitamos parecia a mais próspera de todas. O edifício era impressionante e havia carros luxuosos no estacionamento, mas o que vi dentro me deixou enojado. Aqui, disse o anjo,
As posições de liderança são vendidas ao maior ofertante. Vi como aqueles que contribuíam mais financeiramente eram tratados com deferência especial, ocupando os lugares de destaque. Por outro lado, os membros mais pobres eram marginalizados, relegados aos cantos da igreja. Eles transformaram a casa de Deus em um mercado, disse o anjo, ecoando as palavras de Jesus quando expulsou os vendilhões do templo. A fé aqui é medida pelo tamanho da oferta, não pela sinceridade do coração. Enquanto observávamos, vi como os demônios se moviam livremente dentro dessas igrejas, sussurrando nos ouvidos dos líderes, incitando orgulho, ganância e luxúria. Era como se essas congregações que deveriam ser faróis de luz tivessem se tornado portais para a escuridão. Como isso é possível? Perguntei, sentindo-me devastado. Como estas igrejas que deveriam estar na linha de frente da batalha espiritual se tornaram tão corrompidas? O anjo me olhou com uma expressão de profunda tristeza. Muitos começaram com boas intenções, ele disse, mas aos poucos cederam às tentações do mundo. Compromissos pequenos levaram a maiores, até que a linha entre o sagrado e o profano se tornou borrada. Refletindo sobre o que vi, percebi quanto dano essas igrejas corrompidas estavam causando. Não apenas estavam falhando em proteger seus membros, mas estavam ativamente levando-os ao erro. Era uma traição da confiança que as pessoas depositavam em seus líderes espirituais. O anjo, então, se virou para mim, seus olhos penetrando minha alma. E você, Solomon? Quantas vezes você fechou os olhos para a corrupção, com medo de perder sua posição ou popularidade? Quantas vezes você pregou meias-verdades para agradar seus ouvintes, em vez de desafiá-los com a verdade completa de Deus? Suas palavras me atingiram como um raio. Eu queria protestar, defender-me, mas sabia que ele estava certo. Quantas vezes eu tinha visto sinais de problemas e escolhido ignorá-los? Quantas vezes eu tinha avisado minha mensagem para não ofender? A responsabilidade de um líder espiritual é imensa, continuou o anjo. Cada alma sob seus cuidados é preciosa aos olhos de Deus. A corrupção que você viu aqui não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de muitas pequenas concessões. Muitos momentos em que a verdade foi silenciada, em nome da conveniência, senti o peso dessas palavras em meu coração. Eu sabia que, se sobrevivesse a esta experiência, não poderia mais continuar como antes. Meu ministério, minha própria vida, precisaria de uma transformação profunda. O anjo então disse: há mais para ver. O que você testemunhou até agora é apenas a superfície. Prepare-se, pois o que virá a seguir revelará as profundezas da corrupção espiritual. Com essas palavras, senti uma mudança no ambiente ao nosso redor. Um frio intenso me envolveu e tive a sensação de que estávamos prestes a mergulhar em algo ainda mais sombrio e perturbador. De repente, o cenário ao nosso redor mudou drasticamente. A temperatura subiu de forma insuportável e um cheiro de enxofre invadiu minhas narinas. Estávamos em um lugar que só podia ser descrito como o próprio inferno. As chamas dançavam ao nosso redor e gritos de agonia ecoavam por toda parte. Este, disse o anjo, é o destino daqueles que rejeitam a verdade e escolhem o caminho da corrupção. Enquanto caminhávamos por esse lugar terrível, via almas sendo torturadas de maneiras que me fizeram querer desviar o olhar. Mas o anjo insistiu que eu observasse. É necessário que você veja a consequência final do pecado e da rebelião contra Deus. Ele disse. Foi então que avistei algo que me deixou atônito. Em meio a uma caverna de sofrimento e dor, reconheci um rosto familiar. Era a rainha Elizabeth. Fiquei chocado. Como poderia uma figura tão reverenciada estar em um lugar como este? Muitos são os segredos dos poderosos, disse o anjo, percebendo minha confusão. A rainha Elizabeth fez um pacto secreto com seres que não são deste mundo para manter seu poder e influência. Ele me explicou que esses seres, que poderíamos chamar de extraterrestres, tinham uma agenda de manipulação global. A rainha, em sua busca por poder, havia se aliado a eles, tornando-se parte de um esquema que visava o controle da humanidade. Ela ocultou a verdade do mundo, continuou o anjo. Colaborou com forças malignas que buscavam subjugar a humanidade.
Agora, sua alma sofre as consequências de suas escolhas. Observei a figura que um dia foi uma das mais poderosas do mundo. Agora, reduzida a um estado de tormento eterno. Era uma visão que desafiava tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo e seus líderes. Mas o horror não parou por aí. À medida que avançávamos, vi rostos que reconheci como pastores famosos, líderes religiosos que eu admirava e cujos livros tinha lido. Estes, disse o anjo, apontando para um grupo particularmente atormentado, fizeram pactos com Satanás para abrir igrejas e enganar suas congregações. Fiquei estarrecido. Como era possível que pessoas que ouvia como exemplos de fé pudessem ter caído tão baixo? Eles usaram suas posições para obter poder, dinheiro e fama, explicou o anjo. Venderam a verdade por ganhos terrenos, levando muitos ao erro. Viu outros que, embora não tivessem feito pactos explícitos com o mal, estavam sendo punidos por sua ganância e hipocrisia. Pastores que pregavam prosperidade enquanto viviam em luxo, às custas de seus seguidores pobres. Líderes que usavam a fé como um meio de controle e manipulação. A responsabilidade de um líder espiritual é imensa, disse o anjo. Aqueles que usam o nome de Deus para enganar e explorar enfrentam um julgamento mais severo. Enquanto observava essas almas em tormento, não pude deixar de pensar em minha própria vida e ministério. Quantas vezes eu tinha sido tentado pelo desejo de reconhecimento e riqueza? Quantas vezes eu tinha comprometido a verdade para agradar minha audiência? O anjo, percebendo meus pensamentos, disse: Esta visão não é apenas para julgar os outros. Solomon é um aviso e uma chance de reflexão para você. Cada escolha que fazemos tem consequências eternas. Senti o peso dessas palavras em minha alma. Eu sabia que, se sobrevivesse a esta experiência, minha vida e meu ministério teriam que mudar radicalmente. Não poderia mais fechar os olhos para a corrupção, nem ceder às tentações do mundo. Há mais para ver, disse o anjo. O que você testemunhou até agora é apenas o começo. Prepare-se, pois o que virá a seguir revelará as profundezas da decepção espiritual que permeia o mundo. Com um misto de medo e determinação, me preparei para o próximo estágio desta jornada reveladora. Eu sabia que o que quer que viesse a seguir mudaria para sempre minha compreensão do mundo espiritual e do papel que eu deveria desempenhar nele. Nosso próximo destino foi uma igreja imponente, com uma congregação numerosa. À primeira vista parecia um lugar de adoração genuína. As pessoas cantavam com fervor e o pastor pregava com eloquência. Mas o anjo me instruiu a olhar além das aparências. Observe atentamente, ele disse. O que você vê não é o que parece ser. Concentrando-me, comecei a perceber algo perturbador. O pastor, que momentos antes parecia cheio do Espírito Santo, agora emanava uma aura sombria. Seus olhos, antes amorosos, agora brilhavam com um interesse predatório. Este homem, explicou o anjo, é um satanista disfarçado de pastor. Ele tem um conhecimento profundo da Bíblia, mas usa isso para manipular e enganar. Fiquei chocado. Como alguém poderia usar a palavra de Deus de forma tão perversa? Observei mais de perto e vi como ele sutilmente distorcia as Escrituras, inserindo mentiras em meio a verdades parciais. Muitos nesta congregação estão cegos espiritualmente, continuou o anjo. Eles seguem este falso profeta sem questionar, acreditando que estão no caminho certo para a salvação. Vi como os membros da igreja absorviam cada palavra do pastor, seus rostos iluminados com uma devoção mal direcionada. Era como se estivessem sob um encanto, incapazes de discernir a verdade da mentira. O anjo me levou pelos corredores da igreja, mostrando-me outras formas de engano. Vi líderes de células que usavam técnicas de controle mental para manter seus membros submissos. Testemunhei conselheiros espirituais, que na verdade estavam canalizando entidades demoníacas. Estes falsos ministros, disse o anjo, são mestres na arte do engano. Eles conhecem as Escrituras melhor que muitos cristãos genuínos, mas usam esse conhecimento para seus próprios fins perversos. Observei como eles misturavam verdades bíblicas com filosofias mundanas e práticas ocultistas. O resultado era uma doutrina tóxica que aprisionava as almas das pessoas,
afastando-as do verdadeiro caminho de Deus. Mas por que Deus permite isso? Perguntei, sentindo-me angustiado com o que via. O anjo me olhou com seriedade. O livre-arbítrio é um dom precioso, respondeu o anjo. Deus permite que cada um escolha seu caminho. Estes falsos ministros escolheram um engano, e aqueles que o seguem escolheram não buscar a verdade com diligência. Enquanto refletia sobre isso, o anjo me guiou para outra parte da igreja. Ali, via algo que me deixou ainda mais perturbado. Um grupo de líderes estava reunido em uma sala, discutindo estratégias para expandir sua influência. Estes, disse o anjo, são os arquitetos do engano. Eles planejam deliberadamente como misturar a verdade com a mentira para criar doutrinas que pareçam bíblicas, mas que na verdade afastam as pessoas de Deus. Observei horrorizado como eles analisavam as fraquezas humanas, desenvolvendo mensagens que apelavam para o egoísmo, a ganância e o desejo de poder. Eles falavam sobre usar a música, a mídia e até mesmo a caridade como ferramentas de manipulação. Muitos desses líderes começaram com boas intenções, explicou o anjo, mas aos poucos foram seduzidos pelo poder e pela fama. Agora, são instrumentos nas mãos do inimigo. Enquanto observava, não pude deixar de pensar em meu próprio ministério. Quantas vezes eu tinha sido tentado a suavizar a mensagem para agradar minha audiência. Quantas vezes eu tinha ignorado a voz do Espírito Santo por medo de perder seguidores ou ofertas. O anjo, percebendo meus pensamentos, disse: Esta é uma oportunidade para você, Solomon. Veja o quão fácil é desviar-se do caminho da verdade. Cada compromisso, cada pequena mentira, pode levar a um caminho de destruição. Senti o peso dessa verdade em minha alma. Eu sabia que, se sobrevivesse a esta experiência, meu ministério teria que mudar radicalmente. Não poderia mais haver espaço para meias verdades ou compromissos com o mundo. Há mais para ver, disse o anjo. O engano espiritual assume muitas formas, e você precisa estar ciente de todas elas. Com um misto de temor e determinação, me preparei para o próximo estágio desta jornada reveladora. Eu sabia que o que quer que viesse a seguir mudaria para sempre minha compreensão do mundo espiritual e da responsabilidade que eu tinha como líder. O anjo me conduziu a um grande auditório, onde uma apresentação musical estava em andamento. À primeira vista parecia um concerto cristão comum, com pessoas cantando e dançando ao som de músicas aparentemente inspiradoras. Mas quando o anjo me instruiu a olhar mais profundamente, o que vi me deixou horrorizado. Observe atentamente, disse ele. Veja como os ritmos do inferno estão sendo introduzidos nas igrejas. Concentrando-me, comecei a perceber algo perturbador na música. Por trás das melodias alegres e das letras aparentemente piedosas, havia um ritmo sombrio, quase hipnótico. Era como se cada batida estivesse alinhada com os pulsos do inferno que eu havia testemunhado anteriormente. Estes ritmos, explicou o anjo, como o rock, o rap e o samba, têm suas origens no submundo espiritual. Eles estão sendo usados para corromper os louvores e abrir as portas para influências demoníacas. Observei como a multidão reagia à música. Muitos pareciam estar em uma espécie de transe, seus corpos se movendo de forma quase involuntária. Vi entidades espirituais escuras se movendo entre as pessoas, alimentando-se da energia gerada pela música. A maioria dessas pessoas não tem ideia do perigo em que estão, disse o anjo. Elas pensam que estão apenas desfrutando de música moderna na igreja, sem perceber que estão abrindo suas almas para influências malignas. Enquanto observava, vi como alguns dos músicos no palco tinham horas particularmente escuras. O anjo explicou que eles haviam feito pactos com entidades demoníacas em troca de talento e fama. Eles usam seu dom para seduzir as almas, disse o anjo. Suas músicas são como iscas, atraindo as pessoas para longe da verdadeira adoração. Em seguida, o anjo me levou para os bastidores, onde havia algo que me chocou ainda mais. Pastores e líderes de adoração estavam discutindo contratos e valores de apresentações. Observe como a festa aí tornou um negócio, disse o anjo com tristeza.
Vi pastores famosos cobrando somas exorbitantes para pregar em outras igrejas. Músicos gospel, negociando contratos milionários com gravadoras, líderes de adoração discutindo estratégias de marketing, como se estivessem vendendo um produto qualquer. Estes, disse o anjo, apontando para um grupo particularmente animado, são especialmente odiados no inferno. Eles usam o nome de Deus para enriquecer, transformando a fé em uma mercadoria. Observei como eles planejavam eventos, criavam merchandise e desenvolviam estratégias para aumentar suas marcas pessoais. Era como se a propagação do evangelho tivesse se tornado secundária ao crescimento de seus impérios pessoais. Muitos começaram com boas intenções, explicou o anjo, mas aos poucos foram seduzidos pela fama e pelo dinheiro. Agora, são mais empresários do que servos de Deus. Enquanto observava essa cena, não pude deixar de pensar em meu próprio ministério. Quantas vezes eu tinha sido tentado a medir o sucesso pelo tamanho da congregação ou pelo valor das ofertas? Quantas vezes eu tinha considerado suavizar minha mensagem para atrair mais seguidores? O anjo, percebendo meus pensamentos, disse: "Esta é uma advertência para você, Solomon. Veja como é fácil desviar-se do verdadeiro propósito do ministério. Cada compromisso com o mundo, cada decisão baseada no ganho pessoal em vez do serviço a Deus, pode levar a um caminho de destruição. Senti o peso dessa verdade em minha alma. Eu sabia que, se sobrevivesse a esta experiência, minha abordagem ao ministério teria que mudar radicalmente. Não poderia mais haver espaço para a comercialização da fé ou para compromissos com os valores do mundo. Há uma última coisa que você precisa ver, disse o anjo. Prepare-se, pois o que virá a seguir revelará a você o propósito final desta jornada. Com um misto de apreensão e determinação, me preparei para o que seria a conclusão desta reveladora experiência. Eu sabia que o que quer que vierasse a seguir mudaria para sempre minha compreensão do meu papel como servo de Deus. Subitamente, senti uma força poderosa me puxando de volta. As visões do inferno, das igrejas corrompidas e da comercialização da fé começaram a se dissipar. Eu estava voltando ao meu corpo deitado naquela cama de hospital, abri os olhos, piscando contra a luz forte do quarto. Os médicos e enfermeiros ao meu redor pareciam surpresos e aliviados. Ouvi alguém dizer: "É um milagre." Ele voltou, tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Uma enfermeira gentilmente me ofereceu um pouco de água. Enquanto bebia, as memórias da minha experiência inundaram minha mente. Tudo parecia tão vívido, tão real. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, refleti profundamente sobre tudo o que tinha visto e aprendido. A realidade da guerra espiritual, a corrupção nas igrejas, os falsos ministros, a comercialização da fé. Tudo isso pesava em meu coração. Minha recuperação foi surpreendentemente rápida, quase milagrosa, como os médicos não cansavam de comentar. Mas eu sabia que a verdadeira cura tinha que acontecer em minha alma. Quando finalmente recebi alta, sabia que não podia continuar meu ministério como antes. A primeira coisa que fiz foi reunir minha equipe e compartilhar com eles o que tinha experimentado. Alguns ficaram céticos, outros assustados, mas todos perceberam a mudança profunda que tinha ocorrido em mim. A partir de hoje, disse a eles, nosso ministério vai mudar radicalmente. Não mais buscaremos números ou contribuições. Nosso foco será unicamente a verdade do Evangelho, não importa o custo. Nos meses que se seguiram, implementei mudanças significativas. Abandonamos programas que eram mais entretenimento do que edificação espiritual. Paramos de cobrar por eventos ou materiais. Comecei a pregar mensagens mais desafiadoras, expondo as táticas do inimigo e chamando as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Como esperado, muitos deixaram a igreja. Nossos números diminuíram, nossas finanças ficaram apertadas, mas aqueles que ficaram experimentaram um reavivamento genuíno, vidas sendo verdadeiramente transformadas. Pessoas se libertando de vícios e padrões pecaminosos que as aprisionavam há anos. Comecei a viajar novamente, mas desta vez não para pregar em grandes conferências.
Ia a pequenas igrejas, comunidades carentes, lugares que antes eu teria ignorado. Compartilhava minha experiência e advertia sobre os perigos do engano espiritual. Nem todos recebiam bem minha mensagem. Fui acusado de ser fanático, de ter perdido o juízo devido ao acidente. Alguns líderes religiosos me rotularam de herege, mas eu sabia que não podia mais me calar. À medida que os anos passavam, vi outros líderes sendo tocados pela mesma verdade. Um movimento de reforma começou a surgir, com igrejas abandonando práticas mundanas e retornando à simplicidade e pureza do Evangelho. Hoje, olhando para trás, vejo como aquela experiência de quase morte foi na verdade um novo nascimento para mim. Ela abriu meus olhos para realidades que eu, como muitos outros, tinha ignorado por muito tempo. Sei que minha jornada está longe de terminar. A batalha espiritual continua, mais intensa do que nunca. Mas agora, equipado com a verdade que me foi revelada, estou determinado a permanecer fiel até o fim. Para aqueles que estão lendo ou ouvindo minha história, deixam um apelo. Não se deixem enganar pelas aparências. Busquem a verdade com todo o seu coração. Estejam vigilantes, pois o inimigo é astuto e o engano muitas vezes vem disfarçado de luz. Lembrem-se sempre, a verdadeira fé não está em rituais vazios, em música empolgante ou em pregações eloquentes. Está na sincera busca por Deus, na obediência à sua palavra e no amor genuíno ao próximo. Que Deus nos dê discernimento nesses tempos difíceis e que possamos todos permanecer fiel até o fim.